Bem, amigos do Blog Ser Flamengo, amigo da Nação Rubro-Negra, Túlio Rodrigues aqui. Hoje eu estou trazendo mais uma entrevista, a segunda com ele. Vocês já estão vendo aí na tela e no título também, claro. Daniel Orlean, vice-presidente de marketing do Flamengo. Daniel, já quero te agradecer a oportunidade de a gente estar batendo esse papo. Estamos negociando há bastante tempo essa entrevista, né? Mas uma questão de agenda. Questão de agenda. E é bom que vai surgindo assuntos novos, né? E a gente vai debatendo. Se quiser dar um bom dia, boa tarde, boa noite aí, pessoal que vai estar assistindo. Isso aí, galera. Saudações rubro-negras. Obrigado, Túlio, pela oportunidade. É sempre bacana poder conversar com você, com a galera, esclarecer questões, né? Desenvolver vários assuntos que interessam a toda a nação. Começando a primeira pergunta que eu já vou te colocar, não contra a parede. Em março, né, você deu algumas entrevistas falando que haveria algumas mudanças no sócio-torcedor, algumas já foram vistas, principalmente a questão de implementação do sistema e tal. E uma das questões que gerou grande debate, discussão e ansiedade é a questão de fidelidade. Então eu queria saber como é que está isso, quando que vai começar e... Perfeito. A gente tem programado o lançamento de todo o modelo de benefícios para quem é assíduo, quem tem antiguidade no programa e quem tem grande frequência nos jogos. Isso tudo está programado para lançamento depois da Copa. Então eu fico em cima da equipe o tempo inteiro perguntando se o desenvolvimento está pronto, se todas as regras já estão definidas, porque o nosso objetivo é todo dia lançar novidades no sócio-torcedor. Grande parte delas não aparece, mas a gente tem trabalhado tanto na melhoria do atendimento, então a gente implantou uma nova empresa, uma nova política, novas regras de relacionamento, novos canais de venda para que a gente consiga manter o programa sócio-torcedor cada vez melhor, né, e consiga trazer novos associados, porque é hoje o maior patrocinador do clube. Então o que a gente gera hoje no sócio-torcedor é maior do que qualquer patrocinador que vocês veem no manto ou fora dele. Então é claramente um item de receita, um item do clube bastante importante que a gente tem que estar sempre melhorando. E já tem assim as regras definidas com relação à fidelidade, tipo o cara que é mais antigo, que é mais novo, isso pode ser falado? Eu não vou adiantar quais são, mas claramente quem está há mais tempo no programa, principalmente sem interrupções, quem é bastante assíduo e frequente nos jogos e quem é off-Rio também, porque se a gente trabalha muito com quem vai frequentemente nos jogos e não pensa em quem é off-Rio, a gente está de certa forma esquecendo que grande parte da nação está espalhada pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro. Então a gente tem que equilibrar essas questões. Claro, quem vai muito a jogo tem que ter benefícios, quem está há bastante tempo tem que ser reconhecido e quem está aí apoiando o clube, está aí apoiando a nação, né, espalhada pelo Brasil inteiro, também tem que ser reconhecido. Eu vou fazer uma crítica construtiva. Eu sempre senti falta disso, que o clube tentou fazer isso em 2013, que foi aquele censo rubro-negro, porque eu acho assim que até na questão do sócio-torcedor, de você tentar cada vez mais oferecer o que aquele torcedor consome, né? Eu acho que assim, na minha avaliação, é o grande problema. Tipo assim, o cara que mora fora do estado do Rio, claro que ele vai a menos jogos do que o cara que é só torcedor e mora no Rio. Vocês pensam de alguma forma, tipo, sei lá, eu até vi lá que tem algumas perguntas, tipo, quanto você gasta por mês, quantas vezes você vai aos jogos e tal, mas acho que aquilo poderia ser mais completo, do modo que você cria um perfil, tipo, para aquela gama ali de torcedor eu posso oferecer isso, né? Produtos, porque aquele cara consome mais produtos do que vai aos jogos, outra... Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Tipo, categorizar a torcida, vocês não pensam em algo dessa forma? O programa hoje, ele é muito calcado no benefício ingresso e a gente sabe que para crescer, para revolucionar o programa e partir para metas de 200 mil, 300 mil, 500 mil rubro-negros fazendo parte do programa, a gente tem que pensar além disso. Então a gente tem há bastante tempo já uma série de estudos que mostram os diferentes perfis do torcedor rubro-negro. É claro que tem aquele que vai com frequência a jogo e tem aquele que está no programa para apoiar o clube, para tornar o clube mais forte, mais competitivo, mais vencedor. Mas hoje a gente tem uma gama de benefícios que tem que ser muito melhorada. A gente tem que ter consciência e humildade para entender que tudo que a gente trouxer de vantagem para o torcedor rubro-negro, isso vai fazer com que o programa cresça, com que o programa seja cada vez mais bem reconhecido pelo nosso público. Não pode ser só desconto no ingresso, não pode ser só prioridade. Isso é muito forte para jogos importantes, mas tem que ser valoroso para o dia a dia. Tem que ser para quando você vai almoçar, jantar, cortar cabelo, tomar um chopp com os amigos, viajar, se hospedar no hotel, encher o tanque de combustível. Em todos esses momentos, o fato de você ser rubro-negro, de ser do programa Nação Rubro-Negro, tem que ser reconhecido
desconhecido. Então a gente tem hoje parceria, por exemplo, com a Ipiranga, dentro do programa Quilômetros de Vantagem. A gente tem parceria com uma série, com redes de drogarias que dão desconto na compra de medicamentos. A gente tem parceria com várias empresas do ramo gastronômico. A gente tem uma série de coisas que muitos não conhecem e que, se você fizer a conta, se você for um usuário intensivo disso, você vai ver que às vezes o R$ 39,90, R$ 69,90, além de apoiar o clube, está sendo retornado para você em produtos e serviços. É o 10% de desconto, né, num manto novo, num produto, numa loja. É o quilômetros de vantagem, que você tem direito a 1.000 quilômetros de vantagem todo mês por fazer parte do programa, que isso vira desconto em combustível. É você ter 10%, 20% de desconto num produto que você usa com frequência numa drogaria. Tudo isso tem que sendo somado ao longo dos anos, e a gente está trabalhando isso, porque o meu sonho não é ter 70, 80 empresas nesse programa, mas para ter 10 mil, desde a rede que está no Brasil inteiro até aquela venda local, o cabeleireiro local, o bar local, que vai dar desconto por você ser rubro-negro, então, e membro do programa, obviamente. Então, o objetivo que a gente tem é tornar esse programa exponencial, é que ele possa crescer de forma exponencial. Claro, benefício de prioridade no ingresso, desconto no ingresso, rede de descontos, acesso a conteúdos exclusivos, experiências que cada vez mais a gente tem conseguido criar. Outro dia eu fiz uma análise junto com a nossa equipe, a gente teve 1,5 eventos por dia voltado para sócios torcedores. Então isso é muito valioso. É a oportunidade de você conhecer um ídolo, é a oportunidade de você participar, colocar seu filho entrando em campo, a oportunidade de você viajar. Por exemplo, né, a gente teve um sócio torcedor que viajou com seu filho para ver o Flamengo contra o River lá na Argentina. Então isso, né, já deve estar, logo vai sair na Flá TV, toda a emoção que aquilo representou. Então o nosso objetivo é tornar o programa sócio torcedor o melhor para o torcedor. Ele hoje, com todas as críticas possíveis, ele é o melhor programa de sócio-torcedor de todos os clubes. Melhor em número, né, auditado. Tem outros que publicam números maiores que a gente, ótimo, ok. A gente não está disputando com os outros o número, mas a nossa receita é de longe a maior receita com o programa sócio-torcedor, e isso significa mais reforço para o nosso time. Melhores contratações, melhor CT, investimento em equipamentos, investimento em equipe médica, melhores salários, sim, porque hoje é bastante competitivo você ter os melhores jogadores no seu clube, no seu time. Então o objetivo do programa sócio-torcedor é um programa de duas vias. Começou como um apoio do torcedor para o clube, agora tem que ter uma contrapartida, que a gente está trabalhando de assiduidade, antiguidade, rede de descontos, experiências, produtos exclusivos e tudo mais que a gente vem trazendo devagarzinho, mas melhorando ao longo dos anos. Até nessa questão dos números de sócios ativos e tal, houve uma polêmica, né? Porque então aí vai a minha primeira pergunta: por que vocês romperam com o movimento por um futebol melhor? E por que daquela confusão da contagem, que são matérias, né? Flamengo perde não sei quantos mil sócios torcedores e tal. E aí você ficava falando, falou até em algumas entrevistas. Fala um pouquinho dessa polêmica. Se a gente analisar a média móvel, que é na verdade a quantidade de torcedores que a gente tem em média ao longo dos 12 últimos meses, a gente está no melhor patamar do programa sócio-torcedor da história. Tá? Por que isso? Porque muitos sócios-torcedores entraram em momentos onde o desempenho esportivo veio acompanhado de muita confiança, né? Foram momentos que a gente participou de Libertadores, a gente chegou em finais de campeonatos extremamente importantes, tivemos jogos lotados importantes, onde foram, infelizmente, apenas sócios torcedores. A gente quer que 100 mil, 200 mil pessoas possam acompanhar o jogo. Infelizmente, os estádios têm suas limitações, por uma série de questões que eu não vou entrar agora. Eu sei que a gente vai entrar depois, que você não vai me deixar escapar sem essa. Mas a gente teve vários momentos que o programa, com essa soma de fatores, cresceu, e a gente chegou a 112 mil sócios torcedores no final do ano passado. A gente sabia que de novembro a março a gente teria muitas renovações. Só que a gente foi pego aí com a questão da punição dos 2 jogos da Libertadores, que a gente não teve público, a gente não pôde contar com a nossa torcida, que é extremamente importante pra gente. A gente viu a diferença que ela faz no jogo contra o Emelec e em vários outros jogos que a gente já jogou esse ano. Naquele momento a gente tinha o potencial de perder 50 mil sócios torcedores em poucos meses. A gente fez um trabalho de retenção, a gente fez um trabalho de mudança de toda a nossa plataforma de atendimento, a gente fez uma mudança no sistema que
continua, melhorias atrás de melhorias que a gente vem buscando. A gente sabe que não está perfeito, a gente sabe que precisa trabalhar muito ainda, mas a gente reconhece todas as melhorias e avanços que vieram sendo feitos. Em um determinado momento a gente fez uma análise e percebeu que participar do programa não estava valendo a pena do ponto de vista financeiro e da rede de benefícios que a gente podia trazer. Então a gente preferiu pegar aquele custo que participar do programa tinha e investir para tornar a nossa rede, a nossa infraestrutura interna ainda melhor. A gente é muito parceiro dos detentores do programa ainda, a gente faz uma série de coisas juntos, a gente não rompeu, a gente apenas decidiu investir aquele capital que para nós fazia falta em melhoria constante do programa. Tudo certo, tudo como o contrato previa. Hoje a gente tem uma equipe muito maior do sócio-torcedor. A gente vem internalizando uma série de processos que estavam fora do clube para dentro do clube. Por exemplo, CRM, parte do call center, inteligência de dados. A nossa equipe hoje de TI está muito mais fortalecida para atender as demandas internas. Isso é uma parceria de marketing com TI. Então a gente vem trabalhando internamente para quê? Para aumentar a fatia que o programa traz para o clube. Hoje ela é historicamente a maior também. Então o percentual que o clube hoje recebe, que passa longe de 90%, onde no passado isso foi o inverso. Já teve um momento que a gente ficava com uma fatia muito pequena. Hoje, por a gente ter um programa extremamente sólido, recorrente, com um modelo financeiro interessante, que precisa melhorar, obviamente, para o torcedor, né? Mas que a gente entende que tem muito espaço ainda, a gente consegue investir quase que a totalidade daquilo que a gente recebe no nosso futebol, porque esse é o grande objetivo do programa, investir no futebol. Então não foi romper, foi mudar para que a gente pudesse investir numa equipe interna e numa rede de benefícios cada vez melhor. E hoje a gente está na média de 96 mil sócios-torcedores, média agora, tá? Não é média móvel dos últimos 12 meses. 96, após vários meses, é um número muito atrativo, muito interessante e a derivada ou a inclinação está positiva. A gente vem conquistando novos sócios-torcedores. É claro que quanto mais a gente tiver o ingresso num valor que se equilibre ao programa, né, que atraia a maior quantidade de pessoas, entendendo o perfil da nossa torcida, entendendo a nossa necessidade orçamentária, a gente vai ter mais gente fazendo parte do programa. Quanto mais a gente tiver uma rede de benefícios interessante, a gente vai ter mais gente fazendo parte do programa. Quando a gente tiver mais resultados desportivos, a gente vai ter mais gente participando do programa. Não tem segredo. É trabalhar direito, é trabalhar bem, trabalhar com olho na nação e com olho nos processos. É isso que a gente tem feito desde 2013 e eu entrei em 2016, é isso que eu bato todo dia com a equipe para que a gente não deixe a bola cair. E a questão dos contadores deles foi porque ele foi descontinuado e eles só foram... O contador que vale hoje é o que está no site do programa Nação Rubro-Negra, tá? É esse que está atualizado com as nossas bases de dados. A gente parou de atualizar as entradas do programa dentro do programa para um futebol melhor, né? Então a gente passou a não atualizar a entrada e eles consideram as saídas. Então só cai, enquanto que o nosso programa ele se sustenta, cresce, tem pequenos ajustes ali dia a dia. Então é importante entrar no site da Nação, do programa Nação Rubro-Negra, entender o quanto a gente vem crescendo e acreditar, porque a gente está investindo e a gente pensa sempre em vocês, sempre nos torcedores. Agora eu vou polemizar um pouquinho. O Flamengo vem adotando, e eu parabenizo isso, né, uma política de preços, não vou dizer baratos, que eu acho que sejam mais acessíveis. Eu não sei ainda se é bom para o clube, tá? Eu penso que o justo, o que é bom para o clube, para o torcedor, para o sócio-torcedor, para todo mundo. E houve essa polêmica agora, porque você deu uma declaração, você falando que você agradeceu ao grupo sócio pelo Flamengo. Sim. Você falou do estudo. E a minha pergunta é o seguinte, né? Por que o Flamengo resolveu adotar nesse momento essa política de preços que eu apoio, tá? Eu acho que 60, 50 reais para o público em geral tá mais acessível do que 100, 200 ou qualquer outro valor, considerando o salário mínimo, nossa economia, nosso país e tal. E eu queria que você falasse um pouco desse estudo do sócio pelo Flamengo, porque eu sempre fui contra os valores que eu considero, eu até falei isso no vídeo, que o que é caro para mim pode não ser caro para o Ike Batista, por exemplo. E eles sempre apoiaram a política que havia. Então eu queria que você falasse o porquê desse momento agora de adotar essa política e o papel deles, o estudo que você falou deles. É importante entender que
não é uma política de preços momentânea. O Flamengo ele trabalha de forma muito séria, de forma muito responsável. Existe uma governança. Várias áreas do clube se envolvem na precificação. Não é apenas o marketing, não é apenas o financeiro, não é uma decisão só do CEO, é uma decisão que envolve vários interesses e preocupações. Do ano passado para cá, eu e alguns outros vice-presidentes, tá? Isso é importante dizer que o COD, desde o ano passado, vem se envolvendo, buscando uma solução para esse que é um problema, porque quando a gente estava na ilha, a gente tinha números pequenos, capacidades pequenas, então estudos, quando eles levam em consideração apenas finanças, eles acabam deixando outros aspectos de lado. Então, assim, sem avaliar 2017 para 2018, a gente se preocupou em entender como que o Flamengo podia atrair a maior quantidade de pessoas possível, sem abrir mão, né, de suas necessidades orçamentárias. Não é chegar e tomar uma atitude populista e falar agora ingresso 10, 15 reais para todo mundo. Se a gente faz isso, a gente pode ter jogos cheios, como a gente pode ter jogos vazios, mas a gente perderia capacidade de investimento. Por quê? Porque o programa sócio-torcedor poderia cair, porque a nossa meta de bilheteria, que representa 10 a 11% do número, cairia e falar, 10 a 11% é pequeno. É pequeno, mas é metade do que a gente gasta, por exemplo, em áreas inteiras do clube. Tá? Então, a gente precisava, ou são 4 folhas de pagamento, é 1/3 da nossa folha de pagamento do futebol, né? A meta da nossa bilheteria no ano. E a gente não pode pagar só 2/3 do ano. Então, o que a gente fez? Antigamente, a gente tinha uma meta para o sócio-torcedor e uma meta para a bilheteria. Eu pedi um estudo junto com sócios do clube, né, predominantemente pessoas dos sócios pelo Flamengo, e é importante dizer, eu não sou de nenhuma vertente política do clube, eu não participei da eleição passada, eu fui convidado apenas pelo meu rubro-negrismo e minha experiência em marketing. Tá? E pela minha disponibilidade também, né? Porque a gente diz muito que não adianta querer ser VP, você tem que poder ser VP e aguentar ser VP, porque não é fácil, a gente tem nossas responsabilidades fora daqui também. Mas eu pedi, junto a esse grupo, né, de sócios que viraram noite junto comigo, fizeram planilhas, fizeram estudos, que a gente chegasse numa meta conjunta de bilheteria e sócio-torcedor, que mostrasse que eventualmente numa perda de bilheteria, a gente poderia ter um incremento do sócio-torcedor e que mostrasse uma coisa que, né, eu venho não questionando, mas identificando ao longo dos anos, que o Flamengo, por ter passado por momentos muito críticos financeiros, adotou uma política de ótimos locais. O que é isso? Eu tenho que ganhar dinheiro nesse jogo, eu tenho que ganhar dinheiro nesse jogo, eu tenho que ganhar dinheiro nesse jogo, eu tenho que ganhar dinheiro nessa negociação, eu tenho que ganhar dinheiro nesse programa. Sim, 2013, 2014, 2015, a gente precisava pensar assim. Porque se a gente não pensasse, a gente abriria caminho para eventuais devaneios financeiros. Mas a partir do momento que a gente pode olhar e falar, olha, eu tenho um gás para segurar um pouco, para eventualmente uma diminuição no preço do ingresso aumente o sócio-torcedor, onde antes eu tinha que vender o almoço para comprar o jantar, ou vender o jantar para comprar o almoço, só não podia passar fome. Só que agora a gente consegue identificar que o Flamengo não precisa ganhar dinheiro em todos os jogos. Existem um conjunto de 8 a 12 jogos no ano que sim, nós vamos ter que ter valores um pouco mais altos. E esses 8 a 12 jogos por ano, onde a gente vai ter jogos mais altos, que são aqueles jogos altamente procurados, que aí vale muito a pena você ser sócio-torcedor, compensam eventualmente eu ter 15 reais para o sócio-torcedor contra o Bahia, 10 reais contra, sei lá, o Internacional, 15 reais contra o Vasco, né? Um pacote que a gente faça em média 16 reais para Bahia, Corinthians e Paraná. Para quê? Para a gente atrair o nosso sócio-torcedor, o nosso torcedor, encher o estádio, porque a nação rubro-negra faz a diferença, a torcida faz a diferença, e empurrar o time para a gente ficar na liderança, brigando pela liderança o campeonato inteiro, vá para finais da Copa do Brasil, né, vá para as próximas fases da Libertadores, para que eu tenha esses 8 jogos que, infelizmente, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer. Não dá para cobrar barato em todo jogo. Tem que cobrar justo, de acordo com o perfil de cada jogo e o perfil da torcida. É política de preço barato em todos os jogos? Não, é política de predominantemente preços acessíveis e ter jogos onde a gente possa compensar, não compensar cobrando caríssimo, mas lotar, ter sócio-torcedor crescendo e somar ali do sócio-torcedor e da bilheteria 120 milhões de receita, que é o que a gente precisa. Isso a gente conseguiu fazer com muito estudo e eu agradeço sim todo o apoio do Sofla e outros, né, associados do clube que participaram. Se eu for citar todos eles, mas teve gente de vários outros grupos participando também. Até você já meio que já respondeu a próxima pergunta que eu faria, porque assim,
o pessoal que defende, né, que se cobre mais caros e tal, eu respeito, eles têm um discurso de terror, né, que é tipo assim, ó, se for ficar cobrando aí 10, 15 reais, não vai trazer Everton Ribeiro, não traz ninguém. Se for, o Flamengo perde o poder de investimento. E os balancetes do clube dizem ao contrário. Por exemplo, 2016, que foi aquele ano atípico que o Flamengo ficou viajando, foi um ano em que a gente menos arrecadou, se for pegar os últimos anos, por exemplo, com bilheteria e até mesmo com o programa sócio-torcedor. 2017 em 2017 acho que foi o ano que mais se investiu no futebol. E em 2017 foi o ano que mais se arrecadou com marketing, bilheteria, e bateu o recorde, né, acho que de todos os anos em todos esses itens também. Então, assim, né, esse discurso de terror, hoje eu tenho um pensamento diferente, por exemplo, de 2013, né? Eu vou falar assim, não, tem que ser bom pro clube, tem que ser bom pro torcedor, e pro torcedor comum e pro sócio torcedor. Então, como você já respondeu mais ou menos a minha... Eu acho que o clube é outro, tá? Assim, é sempre o Flamengo, é a grandeza do Flamengo, é o Flamengo competitivo, o Flamengo vencedor, mas o Flamengo de 2013 é diferente do Flamengo de 2018. Claro. Não, sem querer falar de política, é diferente. Hoje a gente é muito respeitado. Você fala assim, o Daniel entrou e a gente conseguiu, né, bater recorde de patrocínio, bater recorde de sócio. Não, quem consegue as coisas é o Flamengo, não é o Daniel, não é o antecessor do Daniel e nem vai ser o sucessor do Daniel, não é apenas o presidente foi muito importante, o VP financeiro, o VP de planejamento, o VP de administração, todo mundo foi importante nesse processo, mas a nação participou acreditando que era possível mudar a maneira como se gerenciava o futebol, se gerenciava um clube de futebol, né, que é o que eu quero dizer, com ética, fazendo do jeito certo, com planejamento, com governança, tá? A gente tem hoje uma equipe de profissionais extremamente qualificada, né? Então isso é extremamente relevante. A gente tem diretor de marketing, diretor de comunicações, né? Diretor jurídico, gerente de futebol, diretor de futebol. A gente tem uma equipe que, independente de quem está aqui, quem faz parte do conselho diretor, eu espero que continue e que não seja mudada por questões políticas. Isso é que faz o Flamengo ser grande. Eu costumo dizer o seguinte, não sou eu que tenho que bater no peito e dizer eu trouxe um patrocínio, porque se eu estiver fazendo isso, a gente está perdido. Mas eu tenho que ficar feliz que a minha equipe conseguiu prospectar, negociar, buscar empresas que não faziam parte do futebol. Salvador da pátria, né? Se não tiver Orleans... Eu nunca pensei nisso, eu nunca trabalhei por isso. O importante é ajudar o clube a se estruturar e deixar um legado. Claro, eu vou ficar feliz, eu sou rubro-negro há 39 anos, vou fazer 40 anos de rubro-negrismo daqui a pouco. Né? O Flamengo tem 122, 123, 125, 150, 200 anos que tem que estar sólido. O Flamengo tem que andar com as próprias pernas. Então, é importante dizer que o que a gente tinha que fazer em 2013, 2014, 2015, 2016 é diferente. 2017, 2018, 2019. 2018 é um ano de inflexão, foi um ano que a gente ficou com patrimônio líquido positivo. Isso é muito importante. Você fala, é boleto, é banco. Não, gente, a gente só é forte, só tem capacidade de investir porque a gente conseguiu pensar de forma financeira. E a gente pode agora se dar o luxo de eventualmente fazer um jogo com ingresso mais barato, ter a torcida gritando, ter a torcida empurrando para chegar numa final e infelizmente ter que cobrar um pouco mais caro. Todo clube no Brasil e no mundo cobra mais caro por uma final. Se você olhar, pegar os bordeiros do Corinthians, do Palmeiras, né, de outros clubes, você vai ver. O ticket médio foi 70, 80 reais em jogos recentes. E a gente tem trabalhado com ticket médio mais baixo, né? Tem trabalhado com preço de entrada para o sócio torcedor bem mais baixo, para que a gente também possa ter essa variação. Muitos jogos atrativos, né? Digo, acessíveis e atrativos onde o fato de ser sócio torcedor vai fazer a diferença. É só para sócio torcedor? Não, mas ser sócio torcedor vai fazer a diferença. Vantagem, tem esse benefício. Né? Agora sobre o Maracanã, que é esse contrato novo com o Maracanã, eu tenho algumas perguntas para fazer com relação a isso. A primeira é a seguinte, né? Eles tá se sugerindo aí um contrato de 4 anos, estou falando sugerindo porque ainda não foi aprovado, né, pelo Conselho Deliberativo. E não seria mais prudente, né, justamente para a gente estar num ano de eleição no Estado, então vai mudar, né, o governador, e mesma coisa no Flamengo, né, o presidente vai ser outro de qualquer forma, pode ser mesmo do grupo do Bandeira, mas vai ser outro presidente. Não seria mais prudente fazer o contrato até o final do ano e aí sim, ano que vem, discutir um contrato mais longo? Com relação ao Maracanã, primeira coisa, você falou muito bem, o Conselho Deliberativo é soberano, tá? Só vale o que ele votar. E para um contrato ser atrativo, ele tem que ser atrativo não para duas partes, ele tem que ser atrativo para muitas partes. Nesse caso, o Flamengo,
né, a concessionária do Maracanã, a torcida, os associados do clube, né, que decidem uma próxima eleição, para o Estado também. Todas as variáveis foram levadas em consideração e a negociação não é de uma semana para cá, a negociação é de muitos meses para cá. A negociação envolve o fato, por exemplo, da gente ter tido a ilha como seguro. A negociação envolve o fato de que a gente já tinha praticamente desistido do Maracanã para um contrato mais longo e estava negociando com o Engenhão, né, para que a gente pudesse eventualmente mandar jogos lá, mas sempre com foco em ter competitividade do ponto de vista desportivo e ter saneamento do ponto de vista financeiro. Então, o contrato que a gente está negociando com o Maracanã e que está sendo apreciado pelos nossos conselheiros, já foi apreciado pelo conselho diretor, já recebeu feedback, já houve mudanças com base nesses feedbacks. Esse contrato ele foi exaustivamente negociado em diversas cláusulas: prazo, custos, rescisões. Então, quando você fala que esse ano é um ano de mudanças, sim. Mas por isso a gente também tem que se proteger. A gente tem que se proteger de que não é uma coisa de 3 meses e que a gente desmobilize, por exemplo, algum outro ativo nosso pensando nisso e lá na frente a gente perca essa possibilidade. Mas também não pode ser muito longo, ao ponto de que muda o governo, muda a postura do governo do Estado, abre-se uma nova licitação e a gente ficou preso ali. Uma das questões é 4 anos, caso na próxima gestão se decida construir um estádio próprio, que já é o trabalho do nosso vice-presidente Alexandre Vrobel há muitos anos. Ele analisou mais de 50 terrenos com variáveis, ele falou isso numa reunião interna que a gente teve com conselheiros que se interessaram em saber mais sobre o contrato. Existe a possibilidade de seguir no estádio próprio. 4 anos é o prazo para você achar terreno, viabilizar financeiramente e construir. Por outro lado, se o governo mudar a sua política de concessão ano que vem, o contrato tem cláusulas de rescisão que permitem com que isso seja feito. Há uma multa nesse contrato também, um valor que eu não vou abrir aqui, mas que nossos conselheiros todos sabem, que não é muito baixa para que qualquer um possa a qualquer momento romper esse contrato e não é muito alta caso seja mais interessante mudar a trajetória, ela possa ser exercida. O fato é, esse contrato ele nos torna mais fortes porque a gente vai jogar mais vezes no estádio que é a nossa casa. Eu não preciso fazer meias palavras aqui, o Maracanã é a nossa casa, até que a gente construa a nossa. Ela é a nossa casa, historicamente nós fomos campeões várias vezes no Maracanã. Eu já vi o Flamengo ser campeão várias vezes no Maracanã. O gol do Pet fez 17 anos agora. Eu vi no Maracanã, em pé, pulando, né? Não consegui botar o pé no chão depois disso, porque todo mundo continuou pulando até acabar. Então o Maracanã tem uma questão emocional, desportiva e financeira, porque eu consigo fazer maior discriminação de preço de ingresso se eu tiver um estádio grande como o Maracanã. Se eu tiver a possibilidade, por exemplo, de negociar com as autoridades, pegar a Norte e tirar as cadeiras e aumentar a capacidade dela. Fazer a mesma coisa com a Sul. Eu consigo trabalhar melhor a torcida visitante no Maracanã se eu tiver um contrato de mais longo prazo para mudar, por exemplo, os acessos. Né? Então tudo isso, quando se fala de 4 anos, é um prazo que passa muito rápido. É o final dessa gestão e uma próxima, praticamente. Tá? São 4 anos e meio, para falar a verdade. Tá? Então, existem cláusulas, caminhos, possibilidades. O que a gente fez e a gente submeteu aos nossos conselheiros não é o contrato ideal, mas é o melhor contrato que a gente teve ao longo desses anos, no momento que o Flamengo está. O Flamengo tem a possibilidade de concorrer a muitos títulos esse ano, no próximo e no próximo. A ilha é importante como um seguro. Tá? A gente mobilizou, a gente colocou a ilha. Se a gente não tivesse a ilha no ano passado, eu te garanto que várias das finais que a gente possivelmente não teria ido. Né? Talvez tenha sido ruim do ponto de vista de público, mas do ponto de vista esportivo foi muito bom. Os melhores indicadores que a gente tem de esportivos estão jogando na ilha. Tá? Então, tudo isso a gente analisou, a gente fez estudos bastante. As pessoas criticam muito, né? Fala, o pessoal das planilhas. Mas o pessoal das planilhas, perto dos rubro-negros que têm a emoção e que pensam juntos, vão fazer esse clube crescer cada vez mais. Então não é só planilha, não é só emoção. É saber fazer essas coisas de forma equilibrada. Então 4 anos, os valores estão sendo cobrados para jogos pequenos, médios e grandes. A possibilidade de a gente jogar perto da nossa torcida, a possibilidade de a gente praticar ingressos baratos fazem com que esse contrato seja uma oportunidade muito grande para a gente, que eu não gostaria de abrir mão.
E há alguma possibilidade de tirar a cadeira do Norte, da Sul? Isso é viagem? Isso depende de negociações com as autoridades, de análise, né, de riscos, tá? De análise de questões com bombeiros, né, com polícia, porque o objetivo é atrair uma quantidade de torcida possível, mas dar segurança para o nosso torcedor. Então não adianta nada eu tirar a cadeira e correr riscos que eventualmente o Corpo de Bombeiros ou o JEP nos coloquem. Mas sim, o meu sonho é ver o Maracanã cabendo 80 mil pessoas novamente. Será que é possível? Não sei. A gente precisa fechar esse contrato e entrar num segundo ciclo de negociações. Agora que vem a parte polêmica. O clube, depois que encerrou aquele primeiro contrato, naquele primeiro momento com o Maracanã, adotou um discurso, isso você nunca falou dessa forma, mas o Bandeira, que para mim ele que representa a instituição, ele é a voz, né, do Flamengo, de que o Flamengo não negociaria mais com atravessadores, o Flamengo só volta para o Maracanã como protagonista da gestão. E eu venho criticando esse contrato, inclusive nas redes sociais, sem, né, claro, passar as informações confidenciais. Eu sei o valor da multa incisória, eu sei até onde eu posso ir. E por que eu critico? Não pelos valores, pelos negócios, pelo negócio envolvido, mas pelo discurso que foi adotado pela diretoria e que eu comprei. Tipo, o Flamengo tem que ser protagonista ali do Maracanã, não aceitamos mais atravessadores, e agora a gente entra em algumas questões, analisando, tipo, a gente entra entre mais um atravessador, né, entre aspas aí, que seria essa empresa, né, que vai intermediar aí. Não tem intermediário no contrato. Não, sim, eu tô falando assim, a grosso modo, você tem ali, o Flamengo para jogar no Maracanã tem que negociar com o Odebrecht, o Maracanã é do Estado, então o Odebrecht está ali no meio, e agora você tem mais uma empresa no meio, né, que o Flamengo está negociando para poder jogar ali no Maracanã. E esse discurso de que também teve naquela questão do Lagardère, da GL Event, de que nós não negociamos com a Lagardère porque ela não se alinha aos princípios do Flamengo, mas a GL Event também tinham questões de problemas em contratos com a prefeitura, essa questão toda, que eu também achava que não se alinhava com o Flamengo, e a Odebrecht, por exemplo, não se alinha. Ainda tem essa questão de que essa empresa, a Sportcom, ela é do filho do Apolinho, que é amigo lá do Kleber Leite. Então tem essa questão também desse lobby de conhecimento, que eu acho que não condiz com o discurso, não sei se você vai me entender, com o que foi adotado durante o momento. Porque a torcida foi lá, brigou com o governo do estado, brigou com o Odebrecht, criou hashtag, fez o escambau, e agora simplesmente o Flamengo... Vamos lá, a gente vai negociar. Então, tipo assim, eu falo assim, pô, e agora eu tenho que recuar lá com o Pezão e com o Odebrecht. Você tá entendendo o que eu tô querendo colocar? A grande questão não existe recuo na posição do Flamengo. O Flamengo acredita que tem que ser protagonista no Maracanã, tá? Nós acreditamos nisso. Então, num eventual novo governo, numa eventual abertura de um novo processo licitatório, que pode ou não acontecer, o Flamengo acredita que tem que entrar sozinho ou com outros clubes, desde que isso seja relevante, que seja considerado a importância do Flamengo para o Maracanã, a importância do Flamengo para o estado do Rio. Hoje o que a gente tem o Maracanã é uma concessão. Isso está na lei, né? Foi regulamentado. É uma concessão, essa concessão foi avaliada pelas autoridades, e é o estádio que a gente tem no Rio de Janeiro para jogar e para atender a nossa torcida. Não estamos capitulando, estamos fazendo um contrato que a gente acredita que é justo. Não é o ideal, mas é justo. Tanto que a gente vem jogando no Maracanã. Tem uma liminar que determina custos, tem uma liminar que determina como é que é o modelo, isso não tem segredo de justiça, né, com relação a isso. Agora, se o Flamengo tem a possibilidade de fazer um contrato onde o Flamengo vai passar a ser protagonista nos seus jogos, e isso é relevante, está totalmente alinhado ao nosso discurso. Tá? O Flamengo vai ser relevante nos seus jogos, porque agora a gente tem um valor de aluguel que é um valor justo, que leva em consideração o jogo, o público e uma série de outras questões. O Flamengo opera seus jogos, a segurança é direcionada pelo Flamengo, obviamente ela é exercida pelo Estado, porque ele tem poder de polícia, e obviamente as entidades privadas que têm que ser contratadas para complementar, mas o Flamengo passa a ser protagonista nos seus jogos e tem um contrato que dá segurança jurídica. Porque se a gente for levar em consideração, a gente não faz nada no Brasil de hoje, né? E eu não estou dizendo que a gente tem que abrir mão dos nossos valores. Os nossos valores são muito sérios.
A gente quer fazer tudo com ética, tudo de forma correta, tudo de forma transparente. O que há de sigilo é um sigilo contratual. Sim. Mas não há sigilo do ponto de vista estamos querendo que alguma informação não seja pública. Os associados têm acesso. Tá? Só evita que outros clubes queiram entrar numa negociação, né, que não faz sentido. O contrato é do Flamengo com a concessionária do Maracanã. Não há intermediária. A intermediária que haveria, ela era apenas para vender camarote, placas e tudo mais. Ela não faz um contrato com o Flamengo, nessa versão que está sendo submetida ao Conselho Deliberativo. Ela faz um contrato com a Odebrecht, né, com o Maracanã, com o consórcio, e o Flamengo passa a ter receita em cima dessa negociação, né, que nos é bastante importante. Então hoje, quando você tem previsibilidade de jogos do Flamengo, é bom para o Flamengo, é bom para o consórcio, é bom para o estado do Rio e é bom para quem faz o futebol no Rio de Janeiro, porque vai poder vender cotas, poder vender camarote, poder vender publicidade. Nada disso faz com que o Flamengo deixe de acreditar que tem que ser protagonista e que não negocia com outras entidades, que não faz sentido. Se você faz uma concessão deixar de existir, não faz sentido entrar numa outra concessionária, faz sentido os clubes participarem disso. A gente continua acreditando nisso, só que a gente quer ser campeão, a gente quer jogar e fazer do jeito certo. Então o melhor jeito certo de fazer é fazer um contrato transparente, aprovado pelos nossos conselheiros, pelo nosso jurídico, que leva em consideração tudo aquilo que a gente acredita que é um bom negócio. E é esse o contrato que a gente está submetendo. E uma das coisas que meio que passa para a torcida é tipo assim, o Flamengo está indo para o Maracanã, acabou a ilha, né? O Flamengo abriu mão da ilha. Há essa questão e há algum impacto, queria que você falasse um pouco do impacto na questão do marketing, que a gente pode estar tendo aquela questão que você falou do estádio, porque acho que é uma das maneiras que o Flamengo pode fazer até de trazer nova receita, de repente para poder compensar, né, desses jogos em que os preços estão ali um pouco mais baixos. No lance da exploração, que eu acho que na ilha tinha um lance bacana, que tinha a Carabao que explorava alguns espaços ali, eles tinham os camarotes deles lá e tal, acho que isso trazia alguma receita ali pro Flamengo nessas ativações. Então eu queria saber se a ilha está descartada e se tá, só pelo fato também dela estar parada, se isso causa algum impacto pro Flamengo na questão do marketing. Tá, não obstante os problemas que a gente tem na ilha agora, e isso não é da minha alçada, isso é da alçada, né, de outras áreas do clube, a ilha foi muito importante, como eu já falei, como um seguro, né, e como uma alternativa para a gente mandar jogos em situações onde a gente não conseguia chegar num acordo, seja com o Maracanã, seja com o Engenhão. A gente tem aí para frente, né, em aprovando esse contrato, ainda a possibilidade de manter a ilha como um seguro. Por quê? Porque o contrato tem cláusulas de rescisão, eventualmente jogos menores pode ser interessante mandar na ilha. A gente tem um número mínimo de jogos com o Maracanã, mas isso não impede com que a gente jogue outros na ilha. Mas isso cabe ao conselho diretor, aos executivos do clube analisarem se vale a pena manter do ponto de vista financeiro e do ponto de vista intangível, porque nem tudo é financeiro. Né? Você pode, olha, eu estou gastando um dinheiro que eu não precisava gastar, mas eu estou me assegurando de que se algo acontecer com o Maracanã, eu tenho um segundo lugar para jogar. E esse segundo lugar é a ilha. Do ponto de vista de marketing, o negócio que a gente está fazendo com o Maracanã compensa tanto do ponto de vista de sócio-torcedor, quanto do ponto de vista de camarote, ponto de vista de patrocínio, com que a gente possa perder essas receitas que a gente estava fazendo na ilha. Não sei se vocês recordam, mas na época muito me cobraram sobre fazer naming rights da ilha e tal, e a gente tomou uma decisão, não, a gente vai chamar de uma marca nossa, Ilha do Urubu. Por quê? Porque quando você vende naming rights, você tem que assumir contratos de longo prazo, compromissos de jogos mínimos, e não fazia sentido fazer aquilo naquela hora, né? Obviamente não dá para você abrir todas as estratégias, então a gente já tinha certos caminhos possíveis e o investimento na ilha podia ser de longo, de médio ou de menor prazo. Mas esse é até o ponto onde eu acho que eu posso ir como marketing. Nos interessa muito jogar no Maracanã, o contrato está na mesa, o contrato precisa ser aprovado pelo Conselho Deliberativo. Eu acho que é bom para a torcida, é bom para a nação como um todo, é bom para o clube, para o time, para todo mundo que está envolvido, quer ver o Flamengo campeão. Então, a ilha não está descartada, não. Vamos dizer assim. Essa questão, por exemplo, eu estava outro dia vendo vídeos, né, sobre como os clubes europeus exploram, como eles fazem o dia do jogo, a ida do torcedor, né, uma experiência. Então, sim, eu vejo o grande sucesso que é os copos, né, até eu compro, né, que aquilo está levando um pedaço daquele jogo para sua casa. Tipo, eu tenho lá o copo do jogo do Júlio César, toda vez que eu vou beber lá meu café, minha água, meu refrigerante, eu tô lá, eu lembro daquela partida e tal.
Vocês pensam em questões, ações dessa forma, sei lá, deixar cada vez mais inesquecível a experiência, né, do torcedor, de poder levar algo para casa, né? Como é que vocês estão vendo isso? E tem algo novo que a gente pode esperar se o Flamengo fechar um contrato com o Maracanã? O Flamengo tem se profissionalizado muito, como eu falei. Hoje a gente tem uma área de marketing, da área de marketing é uma área de eventos que pensa isso o tempo inteiro. Tá? Junto, obviamente, com comunicação, com outras áreas do clube. A gente tem investido bastante nas experiências para os sócios torcedores, então a gente tem o dia, a gente chama de match day, né? Mas eu gostaria de chamar de dia de Flamengo, eu acho que é mais Flamengo isso, né? Que eventualmente a pessoa vai lá, conhece os bastidores, cruza com os jogadores, vê como é a estrutura, vê como tudo acontece, né, ali atrás. A gente tem os mascotes que entram com os jogadores em campo, né, tudo isso muito voltado para o sócio torcedor. A gente tem ações com os nossos parceiros, dos copos, e a gente tem, por exemplo, a presença da loja oficial em vários pontos, né, do estádio, vendendo ali produtos e tal, e a gente quer que esses produtos sejam cada vez mais específicos de campeonatos, específicos de jogos. A gente está investindo muito nisso. Quando a gente não tem uma casa, não tem uma previsibilidade onde a gente vai jogar, é mais difícil. Sim. E outro lado também, o Flamengo tem uma política de licenciamento, né? O Flamengo não pode chegar e fazer o copo ele mesmo. Sim. Ele tem que ter um parceiro de qualidade, que ele seleciona, que leva e que faz esse copo que você possa levar. Então muitas vezes são esses parceiros que correm os riscos de um jogo ficar mais cheio, um jogo ficar mais vazio. E eventualmente fazem uma quantidade maior ou menor de um determinado produto. O que a gente quer é que o dia de Flamengo seja muito importante para a vida de todo mundo que está frequentando esse jogo. Claro que no estádio, mas também nas embaixadas, nos consulados, nos bares pelo país, com as famílias e tal. Então, isso tem a ver com o que a gente faz dentro do estádio, tem a ver com o que a gente faz de experiência, o que a gente faz para o sócio torcedor, o que a gente faz nas redes sociais, com conteúdos antes, durante, depois, né, com votação de craque do jogo, né, com pequenos conteúdos feitos com os nossos parceiros, conteúdos transversais feitos com torcedores nossos e com torcedores típicos, que foi recentemente a gente também tem publicado alguns conteúdos nessa linha. Então dar a maior quantidade de Flamengo possível para quem ama o Flamengo. Tá? Então isso envolve várias áreas, não é só para quem está no estádio. Quem está no estádio obviamente tem essa experiência mais física, mas quem está na rede social, também. Quem está com os amigos, quem está com o celular, fala, o torcedor se acha, na Flá TV, tem que julgar, lá, entendeu? O cara está lá vendo o jogo em campo, mas está acompanhando os tweets, porque ele às vezes não está conseguindo ver direito, não entendeu o que aconteceu, né? Tá vendo no aplicativo, indicadores do jogo. A gente não pode querer que as pessoas torçam como a gente torce. A gente tem que respeitar o jeito rubro-negro de ser de cada um. Então a gente tem investido muito em oferecer a melhor experiência possível. Então daqui a pouco a gente vai lançar o nosso aplicativo, daqui a pouco a gente vai lançar o programa Sócio Torcedor depois da Copa, valorizando quem está indo. Enfim, é muita coisa nova vindo e a gente tem uma equipe muito pequena para tudo que a gente quer fazer. Mas o investimento tem vindo e a energia de todo mundo está no topo. Para a gente encerrar, não posso deixar de falar sobre isso, a gente está num ano eleitoral, o bicho já está pegando os grupos de WhatsApp, internet, todo mundo já fala, já vive dezembro, né, no Flamengo. E como você falou, você não participou do processo eleitoral de 2015, então eu queria saber se você vai participar de alguma forma, ou você vai se colocar um pouco mais distante, e se você, independente de quem ganhar, se você vai se colocar à disposição ou se não, se é só se ganhar um candidato da situação, ou se você não pensa nisso. Eu queria saber um pouco do seu posicionamento com relação a esse momento. Eu não sou candidato a nada, o meu foco é 2018 agora, eu quero melhorar o programa Sócio Torcedor, levar mais torcida para os estádios, ajudar o Flamengo a ter mais receita, ajudar o futebol a investir cada vez mais, ter uma parceria bacana que a gente tem com a comunicação de produzir conteúdos fantásticos, sensacionais que eles têm produzido. A ideia é tornar o Flamengo mais forte em 2018. Cara, o que vem depois, cara, dezembro pra mim é decisão do Mundial, entendeu? É a única decisão pra mim que tem. Outubro, novembro, quero estar participando de mata-mata, finais, quero estar nas cabeças no Brasileiro, é isso que está na minha cabeça. Eu quero estar com 120 mil sócios torcedores, quero estar trazendo uma receita, quero já estar negociando para quem vier novos contratos mais longos de patrocínio, seja no manto, seja fora dele. Então, assim, eu não penso em eleição. Acho que tem todo o direito do mundo, todo mundo pensar em eleição. Estou preocupado com a eleição do nosso estado também, do país, mas do Flamengo eu não estou preocupado. Eu acho que o importante é trabalhar, estruturar, deixar um legado e impedir com que certas conquistas andem para trás. Tá? Impedir que populismo financeiro tire força do clube,
impedir que pessoas que não estejam pensando primeiro no Flamengo ocupem cadeiras importantes, ter transparência nos números, ter transparência na gestão, ter transparência nas finanças. Eu sou rubro-negro, eu não sou de outra cor além disso, tá? Então nem vou citar as cores, eu não sou de chapa nenhuma, nem fui, respeito muito quem trouxe o Flamengo até aqui, respeito muito quem vai continuar levando o Flamengo, respeito muito o presidente, respeito muito os grupos de associados que apoiaram, eventualmente que criticaram também, que permitiram com que as mudanças positivas acontecessem. Eu nem sei quem vai ser candidato, para te falar a verdade, porque muitas coisas podem acontecer até lá. O importante eu vim para o Flamengo pelo Flamengo, eu vim para o Flamengo porque eu sei que nessa gestão existem pessoas sérias, pessoas corretas, éticas, íntegras, que talvez eu não concorde em tudo que decidem, você não concorde em tudo que decida. Mas se tiver gente ética e quiser contar comigo, bacana. Se não tiver gente ética e quiser contar comigo, eu não venho. Se tiver gente ética que não quiser contar comigo, que siga as coisas boas que foram feitas. Eu sempre parabenizava os meus antecessores quando eu dava continuidade a alguma coisa que eles tinham feito. Eu acho que muito do que eu consegui, ou quando eu estava no Flamengo, o Flamengo conquistou, teve um trabalho que foi feito lá atrás. Sim. Não fui eu que trouxe 70% da equipe que está aqui, então não posso ter os louros disso. Que quem venha continue isso, profissionalize e busque sempre o melhor para o Flamengo. Às vezes o que cada um acha melhor para o Flamengo não coincide, mas eu acho que uma coisa a gente pode abrir mão, que é ser correto, ser ético e ter integridade na gestão de um clube. Porque isso mudou o patamar do Flamengo, mudou a visão que os patrocinadores e que muitos têm do Flamengo. Agora é daí para frente. Eu queria fazer mais umas 10 perguntas, 15, 20, acho que até o final do ano dá pra gente fazer mais uma entrevista aqui do esportes, tem a nova identidade visual do Flamengo, tem um monte de assunto que eu vou deixar para uma próxima vez. No nosso primeiro papo a gente falou sobre patrocínio, foi praticamente sobre patrocínio. Pessoal, eu vou deixar o link na descrição, quero te agradecer, é sempre bacana bater um papo contigo, né, falar de Flamengo. Eu tenho, a minha avaliação é que o marketing com você melhorou muito, né, essa é uma opinião pessoal, né, a pessoa pode discordar ou não, mas eu também, como eu respeito a pessoa que discorda, a pessoa também tem que me respeitar. Então, eu sempre termino minhas entrevistas pedindo que o entrevistado deixe um recado para a nação rubro-negra, pedir para o pessoal se inscrever, compartilhar, comentar, se tiver perguntas aí que a gente não souber responder, eu levo para o Orlean. E vamos que vamos, agora é contigo. Bom, queria te agradecer, Túlio, pela oportunidade. Eu acho que uma coisa muito importante que eu sempre defendo aqui no Flamengo é que o Flamengo tem que ficar cada vez mais forte, tem que competir, tem que vencer tudo que disputar. Então, tudo que a gente ouve aí, uma das coisas que mais me entristece quando eu ouço as pessoas criticando é pensar que aqui dentro não está todo mundo querendo ganhar, não está todo mundo querendo ir até o fim da última gota de suor, sangue, grito, voz, para que a gente seja campeão. Nem sempre vai acontecer, às vezes a bola não vai entrar, às vezes quem está em campo já vai estar extenuado para fazer aquilo que precisa, mas todo mundo que está aqui, todo mundo que trabalha ao meu lado, comigo, né, acima, por todos os lados, está todo mundo buscando tornar o Flamengo cada vez mais competitivo e cada vez mais campeão. E isso não é incompatível com boa gestão, isso não é incompatível com planejamento, isso não é incompatível com profissionalismo. É isso que eu queria que... Eu posso não estar aqui amanhã, mas é isso que eu queria que o Flamengo continuasse fazendo. Brigar para não esquecer a sua nação, não esquecer o seu torcedor, não esquecer de onde veio, não esquecer do seu espírito vencedor e ao mesmo tempo não esquecer que para fazer isso hoje você precisa ser sério, você precisa ser profissional, você precisa ser ético. Eu acho que o Flamengo está nessa trajetória, não pode sair dessa trajetória e tem que corrigir o que está errado, tem que corrigir o que não deu certo. E é isso que eu vejo as pessoas respirando dia a dia aqui, lutando dia a dia para acontecer. Obrigado, saudações rubro-negras e até a próxima.